E aí, galera, eu sou a Rafa Araújo, você está assistindo ao Se Liga na Câmara, o programa que te apresenta a Câmara Municipal e mostra como tudo funciona por aqui. E hoje nós estamos encerrando a nossa primeira temporada. Foram 20 episódios mostrando como a Câmara Municipal funciona, por dentro e por fora. Vamos lá? E isso tudo para ajudar a gente a entender como que as coisas funcionam por aqui. Então, a gente agora vai relembrar alguns momentos bem legais que aconteceram aqui no programa. Por exemplo, você sabe quais foram as perguntas mais feitas pelos jovens? Qual o número de vereadores da Câmara do Rio? Quantos vereadores tem na Câmara? Você falou das comissões. Você pode me dizer como elas funcionam? O que são exatamente as comissões? De que outras maneiras a população pode participar da democracia? E quem pode fazer um projeto de lei municipal? E, para responder isso tudo, chamamos nossos especialistas. O município do Rio de Janeiro, como tem mais de 6 milhões de habitantes, certo? Tem mais de 6 milhões de habitantes e menos de 7, ele fica com um número máximo de 51 vereadores. Mas a Constituição do nosso Estado, que segue também, evidentemente, a Constituição Federal e a lei orgânica do município, dá uma certa liberdade para que se façam alterações, onde se permite, por exemplo, que as assembleias municipais, as câmaras de vereadores, decidam se mantém um número máximo do colegiado municipal, quantidade de vereadores dentro da Câmara, ou se reduz. As principais pessoas que participam exatamente do processo de formação das leis, de criação das leis, são os nossos representantes políticos. Vamos aqui focar na cidade do Rio, né? São os nossos vereadores. Todos os 51 vereadores, eles se reúnem no plenário exatamente para discutir os projetos de lei. O projeto de lei nada mais é, conhecido como PL, nada mais é do que uma ideia. Essa ideia ela tem por objetivo transformar uma lei existente ou criar uma nova lei. As comissões são reuniões de vereadores que se juntam para discutir propostas, realizar audiências públicas, receber petições, reclamações, enfim. Existem, então, dentro da Câmara, as comissões permanentes e as comissões transitórias, que são temporárias. As permanentes, são as tradicionais dentro da casa e que discutem algum assunto de maneira geral, sendo cada comissão responsável por um assunto específico. Atualmente, nessa legislatura, nós temos 26 comissões permanentes, se eu não me engano. Dentre elas, a Comissão de Justiça e Redação, que você perguntou. Temos também Comissão de Educação, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Esporte e Lazer, Comissão do Idoso, enfim. Cada comissão tem um tema. Existem comissões que são comissões temporárias, como uma comissão, por exemplo, especial. Precisa-se votar urgentemente a liberação de recursos por causa de danos naturais ocasionados em alguma região específica do Rio de Janeiro. Não tem como se esperar, por exemplo, mandar um projeto de lei, se preparar um quórum ali para poder votar, montar a base de apoio e votar, até porque é uma situação que requer um resultado urgente. Ela tem data para iniciar e data para terminar. Então, normalmente, quando acontece isso, se forma ali uma comissão especial, temporária, e se decide. E também tem uma situação muito importante que vocês devem estar vendo ultimamente na TV, acompanhando as situações que envolvem a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela não acontece somente para deputados federais ou senadores investigar ministros ou presidente, não. Elas podem acontecer também em municípios. Cabe ao governo de cada estado e à prefeitura de cada município, junto com as assembleias, no caso dos municípios, mais especificamente as assembleias locais, no caso as câmaras de vereadores, determinar se abre ou não uma comissão parlamentar de inquérito para investigar prefeitos que possivelmente cometeram irregularidades durante a sua gestão, por exemplo, na frente da prefeitura e nesse período especificamente que a gente está passando pela pandemia da Covid-19, que acho que vocês vão estar vendo, inclusive, esse papo que a gente está tendo aqui. As comissões, elas são entidades informacionais e fazem parte do processo legislativo com o objetivo de otimizar, aumentar o fluxo de informações para os legisladores, para aqueles que vão fazer avançar o processo legislativo. Essa é a função regimental e principal das comissões. Tem esse papel de abreviar, de reduzir, de centralizar, de facilitar o processo legislativo, sobretudo no caso nacional, onde isso ainda é mais premente. Aí você vai perguntar, por que no caso nacional é mais premente?
No caso nacional, você precisa muito mais dessas estruturas de centralização, porque você tem um número muito maior de atores. Você tem 513 deputados. Então, você ter nas comissões, né, que são órgãos menores, o poder terminativo, né, o poder de apreciação conclusiva, quer dizer que, após votados nas comissões, se elas forem aprovadas e ninguém se manifestar contra os relatórios, o parecer dos relatores, essa lei está aprovada. No caso municipal, esse poder terminativo não existe. Elas são opinativas e consultivas, mas, de todo modo, elas desempenham um papel informacional, e mesmo informacional, porque elas reúnem informações, elas chamam técnicos, elas escutam a sociedade civil, porque elas são temáticas, né? Então, se você vai apresentar uma lei sobre idoso, tem uma comissão que vai chamar os especialistas, que se debruça sobre os temas dos idosos. Então, vai agregar muito mais informação para esse projeto de lei. Mas, sem dúvida, uma das questões mais importantes foi... Como que as leis elas são criadas? O que é um projeto de lei municipal? Como é que os vereadores fazem as leis? Leis são realmente instrumentos, né? Ali um termo técnico, né? Mas a gente pode traduzir assim por documentos que expressam ali a vontade de uma comunidade. Vamos pensar aqui na nossa cidade do Rio, né? Uma lei que diz respeito à política de turismo ou à política de lazer, que ali quer exatamente construir mais parques pela cidade. A gente tem que entender que aquilo que está escrito na lei é exatamente a expressão da vontade do povo, que o povo almeja ali para a sua cidade, para o bem-estar de todos. E é isso que fazem os vereadores do município. Eles deliberam sobre todos os assuntos que eles podem falar, de que eles têm competência jurídica e política para poder tratar, e eles vão discutir esses assuntos em novas leis ou em reformas das leis existentes. Muitas dessas leis vão tratar de temas essenciais ao município, porque os vereadores eles têm que atender, mais do que tudo, ao princípio do interesse local, do interesse do município. Mas, além disso, nossas redes sociais também receberam inúmeras perguntas e muitas pessoas queriam conhecer a Câmara por dentro. Por isso, nós fomos mostrar. E antes de entrar no plenário, a gente passa aqui pela sala inglesa, que é onde os vereadores podem ficar conversando e debatendo alguns projetos que vão entrar em votação na sessão. E uma curiosidade é esse módulo aqui, que parece muito um confessionário de igreja, mas não é. E ele servia antigamente de cabine telefônica e depois passou a ser usado para votação secreta dos vereadores, que não existe mais. E essa aqui é a entrada lateral do plenário. Tem uma de cada lado e aqui ficam as cadeiras dos 51 vereadores da cidade. E você está vendo essa plaquinha aqui que tem em algumas cadeiras? É porque durante a pandemia a gente está respeitando o distanciamento social e é proibido sentar nelas. Por causa do isolamento social, as sessões plenárias estão acontecendo de forma híbrida, ou seja, alguns vereadores estão participando aqui do plenário mesmo e outros participam de casa, de maneira virtual. E esses que estão participando de casa, eles aparecem ali naquele telão que no momento está desligado. E do ladinho do plenário, a gente tem o cerimonial da Câmara dos Vereadores. É aqui que se organiza quase todos os eventos que acontecem no Palácio. Quem vai explicar melhor pra gente o que acontece por aqui é a Maria Fernanda, que é chefe do cerimonial. Nós somos diretamente ligadas à secretaria da mesa e nosso trabalho depende muito dos gabinetes dos vereadores no ato de ser realizada alguma atividade. Porque nós fazemos todo um roteiro para os vereadores e esse roteiro ele é planejado dentro das informações que nos são passadas. Nós também somos responsáveis por recepcionar autoridades e visitantes, né, à Câmara de Vereadores. Temos também, fazemos a divulgação das visitas guiadas ao Palácio, que no momento estão suspensas por
conta da pandemia, mas que em breve, né, assim que tudo se normalizar, voltarão. Quantas pessoas trabalham? Olha, a equipe é um pouco reduzida. Temos 9 funcionários e temos 6 estagiários, divididos em 2 turnos, para fazermos esse trabalho e para que primamos sempre por fazer o melhor. Esse é o Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. E é aqui que acontecem muitas dessas solenidades que a Maria Fernanda acabou de comentar com a gente. Você sabia que aqui no Palácio a gente tem um acervo cultural? É esse lugar que a gente vai conhecer hoje, lá no 3º andar. Bora lá! E quem vai ajudar a gente nessa tour aqui pelo acervo cultural vai ser a Ellen e a Vanessa, que trabalham aqui. Oi meninas, tudo bem? Olá! Vocês podem mostrar pra gente como que funciona? Claro, sejam bem-vindas à divisão do acervo cultural. Um lugar dedicado a elas aqui no Palácio. Essa é a sala 16B, mais conhecida como Sala das Reuniões das Comissões ou Sala de Barroso. E quem vai mostrar um pouquinho como que funciona tudo aqui pra gente é a Aline Porto. Oi Aline, tudo bem? Tudo bom? Você pode explicar pra gente como que funciona aqui? Claro. Esse aqui é um espaço dedicado às audiências públicas, audiências mais formais, as audiências públicas, audiências oitivas, para dar um suporte e uma infraestrutura tecnológica melhor para as comissões, né? E hoje eu tô aqui no Salão Nobre de novo. Eu já mostrei pra vocês num outro programa o que acontece por aqui. E agora eu quero mostrar como que o Salão Nobre fica quando tem um evento. Hoje, por exemplo, vai ter uma solenidade aqui. E de onde eles controlam todos esses eventos que acontecem aqui? Vamos lá ver como é que é? E é aqui o mezanino do Salão Nobre, de onde eles controlam todos os eventos que acontecem ali embaixo. O auditório fica no térreo, aqui no prédio anexo. E quem vai mostrar mais um pouquinho pra gente é o Maurício, cerimonialista aqui da Câmara do Rio. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, boa tarde, tudo bom, galera? Vamos lá conhecer um pouquinho? Vamos. Então, galera, aqui é o auditório aqui da Câmara Municipal do Rio. Aqui acontecem algumas reuniões de gabinete, aqui pode acontecer audiências públicas e também pode acontecer algumas solenidades, dependendo da disponibilidade do plenário que fica no segundo andar aqui da casa. Maurício, quantas pessoas cabem aqui dentro? Aqui cabem cerca de 50 pessoas, cada um no seu lugar correto. E aqui, no caso, é a mesa de quem sempre preside a sessão, ou o debate. Então, sempre o presidente da sessão, não necessariamente o presidente da casa, o presidente da sessão. Fica aqui na cadeira principal e os demais podem ser vereadores ou também podem ser pessoas importantes que estão vindo participar do debate. E são essas câmeras aqui, ó, que fazem a transmissão da Rio TV Câmara ao vivo dos eventos que acontecem aqui. Alguns gabinetes. A gente está aqui para conhecer o gabinete do vereador Dr. Marcos Falco. Como vocês podem ver, os funcionários do vereador estão aqui trabalhando agora. Esse aqui é o ambiente. Vou dar uma voltinha aqui. O vereador também está aqui trabalhando agora. Essa é a sala dele. Vamos conhecer mais um gabinete? E agora a gente vai conhecer o gabinete da vereadora Tereza Berg. Boa tarde, licença. Todos os gabinetes têm mais ou menos a mesma estrutura. Eles contam com uma recepção. Boa tarde. Aqui é a sala em comum que ficam os funcionários trabalhando. Eles contam também com uma copa
E essa aqui, no caso, é a sala da vereadora. E para matar a curiosidade de vocês, eu tô chegando agora em mais um gabinete. E até o terraço da Câmara a gente mostrou. E olha, gente, aqui é a torre do relógio aqui da Câmara do Rio. Da Cinelândia você consegue ver lá de baixo. Olha só, olha essa vista. E agora a gente vai para um rápido intervalo e o Se Liga na Câmara volta já com momentos marcantes do nosso programa. E o Se Liga na Câmara tá de volta e agora eu quero te fazer uma pergunta. Que conteúdo você quer ver aqui no programa? Escreve nas nossas redes sociais, @CâmaraRio, e pode ter certeza que eu vou ler. E agora, aproveitando que a gente está falando de participação popular, a gente também mostrou aqui no programa como acessar a Câmara e os vereadores. E hoje eu tô aqui com a Aline, ela é da diretoria de comissões aqui da Câmara e ela vai explicar pra gente como que funciona a participação popular na elaboração das leis aqui da casa. Aline, as pessoas podem propor leis? Como é que é isso? Sem dúvida, as pessoas, a sociedade civil organizada, elas podem se organizar para enviar um projeto ou então simplesmente entrar em contato com a Câmara e sugerir um projeto de lei. E depois que ela sugere esse projeto de lei, para onde vai? Pois é, se o canal for o site, né, no Espaço de Cidadania Ativa, ela envia através de um formulário as suas sugestões, ela se identifica, ela põe o contato por e-mail, telefone, e aí, dependendo do assunto, a gente recebe, né, classifica o assunto e envia. Se ela mencionar um determinado vereador, a gente encaminha para esse vereador por e-mail. Se ela mencionar um assunto temático de uma comissão permanente, a gente direciona para a comissão. E se for de cunho genérico, a gente disponibiliza no site da intranet. Também o site também é um canal informativo das atividades que os representantes vêm fazendo, como quais são as temáticas, as demandas que eles vêm defendendo, quais são as leis que vêm sendo propostas, o que tem sido aprovado. Alguns especialistas também lembraram de uma coisa muito importante, que a Câmara é a casa do povo. A Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa é a representação do povo, porque aquelas pessoas não estão ali porque Deus escolheu ou porque alguém não, é porque o povo votou naquelas pessoas. É muito importante a gente saber disso, pessoal. A Câmara Municipal é a nossa casa legislativa da nossa cidade. Ela é aberta a toda a população, né? E assim, até realmente convido vocês, eu super estimulo que vocês um dia vão participar, vão escutar ali, né, o que se passa numa sessão de debate, de votação da lei. É muito importante a gente cada vez mais se aproximar desses debates, porque é interesse nosso. É o que vai acontecer, por exemplo, na nossa rua, no nosso bairro, no centro da cidade, né, onde a gente vai estudar, trabalhar, o que vai acontecer no transporte dentro da cidade. Então, é muito importante que a gente diga que essas sessões, elas são públicas, elas têm que ser transparentes e convidativas à população, para a população participar ativamente delas, tá? Então, assim, a participação política é um direito-dever de cada um de nós. E nós não podemos abrir mão disso, porque a democracia no Brasil é fruto de uma grande luta, foi uma conquista da sociedade e que custou muito, inclusive a vida de muitos brasileiros. E, para você não esquecer, o acesso à Câmara pode ser feito pela internet, no site da Câmara ou nas nossas redes sociais. E pode comentar mesmo, porque a gente realmente quer saber o que vocês acharam do programa até aqui. Uma galera já falou com a gente. Muito bom, né, a gente aprender um pouco mais sobre, um pouco dentro, né, sobre a política aí da cidade do Rio. Que às vezes a gente fica meio deslocado, não sabe muito bem o que a gente está fazendo, porque nós, como jovens, né, nós vamos definir e decidir o futuro do nosso país. A primeira temporada do Se Liga na Câmara fica por aqui, mas a gente vai continuar mostrando para vocês o que a Câmara Municipal faz. Então vai lá no nosso site, câmara.rio,
e diz pra gente quais são as suas dúvidas sobre o processo legislativo e a Câmara dos Vereadores. Até lá!